Olá, meu nome é Samir Morimoto. Eu farei a apresentação para vocês hoje do módulo Sim Contabilidade. Ele é um novo módulo contábil da Microdata Sistemas. É um sistema que foi projetado, estruturado e escrito do zero. Então isso significa que ele não é uma nova versão da contabilidade já existente no RP Microdata. Ele é um módulo novo que foi totalmente escrito do zero. Tá? Então nós teremos a possibilidade para os que já são clientes Microdata no módulo contábil, Sim Contábil SPED, nós poderemos importar os lançamentos existentes para o novo módulo Sim Contabilidade, e eu vou mostrar em uma tela posteriormente. O plano de contas, ele é o core, o cérebro da contabilidade. Isso significa que nós precisamos estruturar todos os nossos lançamentos contábeis vinculados a um determinado plano de contas. Significa que se eu criar o meu plano de contas com a sua estrutura bem definida, eu vou conseguir extrair resultados no futuro agrupados por esse plano de contas. Então, os meus subtotais, os meus somatórios, os meus resumos por plano de contas. Isso significa então que no momento em que eu for utilizar o Sim Contabilidade, eu preciso estruturar, rascunhar o meu plano de contas, como é que eu quero que ele me entregue determinado resultado, e assim então eu vou começar o meu cadastro, a minha configuração do Sim Contabilidade, incluindo este meu plano de contas. Então o plano de contas no Sim Contabilidade, ele permite que o usuário cadastre até 8 níveis onde o meu lançamento vai efetivamente ser vinculado, que é no nível mais baixo. Então, se eu tiver 8 níveis cadastrados, o meu lançamento estará vinculado ao nível 8. Neste exemplo, nós temos 6 níveis cadastrados. Então, o meu lançamento estará vinculado ao nível 6. Além disso, eu preciso entender que cada nível eu ainda posso ter um tamanho, uma quantidade de caracteres, de dígitos, né, configuradas. Então isso aumenta ou diminui a minha configuração, a minha possibilidade de estrutura de níveis e subníveis. Então se eu tenho um nível mais alto que tem um dígito, então eu tenho uma representação ali na máscara de 9, o primeiro dígito, pontinho, segundo nível, 2 dígitos, terceiro nível, pontinho, 2 dígitos, e assim sucessivamente até o 6º nível, neste exemplo, ou até um 8º nível, caso eu configure a quantidade de níveis para 8. Então, eu como usuário, como sendo o contador, eu preciso definir quantos níveis eu preciso, né, irão atender a minha necessidade no momento de eu fazer os agrupamentos de planos de contas, né, e então cadastrá-lo aqui na configuração do plano de contas, para que só depois eu efetivamente cadastre quais são as minhas contas contábeis e vincule a cada uma delas os respectivos lançamentos. Então é muito importante que neste momento a gente tenha, se eu já tenho uma estrutura definida, simplesmente eu vou cadastrá-la aqui. Se eu ainda não tenho essa estrutura, é muito bom que eu rascunhe isso no papel e caneta mesmo, né, para que depois eu cadastre isso no sistema, faça as minhas simulações e, estando atendidas, ok, sigo a vida como foi configurado. Se não ficou bom, vou lá, excluo os lançamentos, refaço a minha estrutura de plano de contas, faço os meus testes. Quando eu estou falando em testes, por quê? Como eu havia dito, eu tenho clientes Microdata que já utilizam o Sim Contábil SPED e já tem uma estrutura de plano de contas sendo utilizada no Sim Contábil SPED. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar no Sim Contabilidade uma nova estrutura de plano de contas, ou vou simplesmente, se a quantidade que já existe lá me atende, vou replicar para cá e sigo a vida. Mas a ideia é que neste momento eu crio um novo plano com novos níveis que irão me atender melhor nos meus atendimentos, nos resultados agrupados que eu necessito.
Então eu posso ter uma base de testes, uma base separada, uma configuração separada, para que eu possa simular esses lançamentos. Então eu não vou simplesmente sair de um módulo e entrar em outro módulo, eu vou ter um período de implantação deste novo módulo. Então toda essa fase de implantação, essas configurações serão feitas junto com o implantador microdata, com o consultor microdata e definidas com o nosso setor de gestão de projetos, tá ok? Bom, seguindo então essa linha de raciocínio, eu criei ali o meu plano de contas, a estrutura do meu plano de contas, né, na verdade, e aí eu vou efetivamente cadastrar então um período contábil. Então esse período contábil é o meu período onde eu vou definir data inicial e data final de apuração da contabilidade, então de fechamento da minha contabilidade dentro daquele determinado período. Eu posso criar N períodos contábeis, né? Neste exemplo eu estou colocando um mês fechado, do dia 1 ao dia 31 daquele ano. Eu poderia criar um para o mês 1, para o mês 2, o mês 3 até o mês 12. Ou seja, eu teria 12 períodos contábeis. Ah, mas eu quero fazer a minha apuração quinzenal, né? Eu quero fazer o meu fechamento quinzenal. Então, eu poderia colocar o título do meu período ali, 15 2017, 30 2017, por exemplo, eu saber que são as duas quinzenas de 2017, e na data inicial e final, colocar do dia 1 ao dia 15 e do dia 16 ao dia 30, né, ou 31 nesse caso. Tá? Então eu tenho dois períodos dentro do mesmo mês. Dentro dessa linha de raciocínio, para cada período contábil eu preciso vinculá-lo a um plano de contas, né? Então, para que no momento em que eu vou fazer os lançamentos manuais ou os lançamentos virão de outros módulos, de acordo com a data do lançamento do SINREC e do SINPAG, eles automaticamente serão vinculados a um período de vigência e, consequentemente, ao plano de contas correspondente àquele período. Tá? Então, eu posso ter um único período para um único plano, aliás, para aquele período. Seguindo essa linha ainda, eu tenho o grupo societário. Então, eu posso ter uma situação onde até determinada data eu tinha alguns sócios e por algum motivo isso mudou. Então, num segundo período, eu tenho um grupo societário diferente. Então, eu também preciso vinculá-lo ao grupo de sócios. Tá? E, claro, também o próprio contador que está responsável por aquele período. Maravilha. Sofrendo este cadastro de período contábil, alteração em qualquer um desses campos que foi explicado, eu tenho um log de alteração. Então, às vezes, por um erro mesmo de usuário, ele vai alterar um período contábil atual, acaba alterando no mês passado, né, uma distração às vezes, ou alguém realmente alterou aquele período ali e alterou de uma forma incorreta e quer voltar a informação. Então, eu guardo um histórico, um log de alterações do cadastro de período contábil. Tá? Então isso é importante destacar, porque aí eu sei exatamente aquele período estava valendo com a data inicial do dia tal até o dia tal, alguém foi lá e mudou, né? Então eu tenho o histórico de alterações do meu período contábil. Maravilha, uma vez definido o meu período, eu preciso selecionar esse período para efetivamente visualizar, incluir, alterar os lançamentos contábeis. Né? Então, assim como eu tenho lá no módulo de 100 livros, o período de apuração do livro, aqui na contabilidade o raciocínio é o mesmo. Então, eu clico aquele botãozinho que parece um calendário, né? Ele vai me perguntar qual é o período para o qual eu vou visualizar os lançamentos. Simplesmente seleciono, clico no fechar e está selecionado o meu período de análise. Eu tenho ali o cadastro de históricos. Então, o que é o cadastro de históricos? No momento em que eu vá fazer um lançamento manual lá direto no Sim Contabilidade, o sistema vai me perguntar, olha, esse lançamento que você está fazendo é referente ao período tal, da conta contábil tal, e qual é o histórico? Qual é a observação? Né? Qual é o motivo desse histórico? Né? Qual é o motivo desse lançamento? Então, isso é o histórico. Então, eu cadastro o histórico da maneira como eu achar melhor. Esse cadastro ele pode simplesmente ser numérico, tem um código 1, 2, 3, 4, 5, e tem um sequencial, até 999. Né? Ou
Dentro do código, ele também é um alfanumérico, significa que ele aceita letras. Então, ali no exemplo de CPFL, por que isso? No exemplo de lançamento manual, eu quero fazer um lançamento direto e ele vai me perguntar um histórico desse lançamento, para que eu não precise me lembrar qual é o código do histórico da CPFL e também para que eu não precise pesquisar pela descrição, né? Eu simplesmente criei um código chamado CPFL. E assim facilita tanto o meu próprio lançamento, quanto depois a visualização em um relatório, né? Então, todas as vezes que eu bater o olho no histórico e ver CPFL, eu já sei que aqueles lançamentos são referentes à minha conta de energia elétrica, tá? Sem precisar ter que ler a descrição daquele lançamento, daquele histórico daquele lançamento. Então, o código ele é alfanumérico com até 10 dígitos. E note também que eu tenho ali o histórico 1 que não tem interrogação, o histórico 2 e o histórico 3 tem um ponto de interrogação no final. Isso significa que, uma vez feito o lançamento, no momento que ele me perguntar qual é o histórico, ele vai me trazer esse texto padrão, histórico 002, e o sistema permite que o usuário digite mais informações, ou seja, ele complemente a descrição desse histórico. Então eu posso ter uma descrição base e, de acordo com o meu lançamento, eu escrever os motivos daquele lançamento. Ocorreu por causa da situação XYZ, tal. Então a gente vai ver isso depois lá na tela de lançamento. O plano de contas contábeis. Então eu criei inicialmente a minha estrutura. Quantos dígitos serão permitidos para que eu crie o meu plano de contas? Depois que eu criei a configuração de quantidade de dígitos, aí sim eu vou cadastrar o meu plano de contas. Então essa tela me informa, olha, o plano de contas PC 2017 vai ter a sua descrição, o grau é a quantidade da minha estrutura, né, de níveis, então são 6 níveis, eu estou no 6º nível efetuando o cadastro, o dia que eu estou criando aquela conta contábil, qual é o nível superior ao meu nível atual, qual é o código que eu estou lançando agora. Então, repara ali que eu tenho o meu início, né, 1.01.01.01.01 e depois 00001, que é o meu nível atual, que é o 6º nível. Então, a hora que eu dar incluir de novo, supondo que seja o meu mesmo nível anterior, no caixa geral, eu vou ter a sequência 0002, né, lá no fim. Então, essa é a minha tela de cadastro de plano de contas contábeis. Este plano de conta ele vai ter a sua respectiva descrição e, consequentemente, eu tenho logo abaixo ali uma conta reduzida, uma descrição de conta reduzida. O que é isso? Aquele código 01 é 1.01.01.01.0001. Tudo bem, ele me mostra, me referencia uma estrutura hierárquica, né? Onde eu tenho o nível 1, dentro dele eu tenho um subnível 01, dentro dele um subnível 01, até chegar no subnível 00001, que é o nível 6. Quando eu imprimo isso, né, numa estrutura de árvore, fica bem organizado. Porém, para os lançamentos do dia a dia, para a interpretação do que foi aquele lançamento naquele nível, esse código não significa nada, né? Então, é interessante que você utilize a conta reduzida, né, ou a codificação de conta reduzida, colocar uma sigla, colocar um nome, às vezes uma própria descrição do caixa geral ali, abreviado, né? Para quê? Para que no momento em que você for analisar o relatório, for construir um relatório novo, for expor essa informação para alguém que não conhece, que não sabe decora a codificação do seu plano de contas, esse código reduzido, essa conta reduzida, ela tem algum significado. Isso facilita a interpretação do relatório, tá? Da mesma maneira, eu tenho ali o histórico. Esse histórico tem que ser coerente com aquele lançamento que você está efetuando. E lembre que, uns slides atrás, eu falei ali que ele pode ter um pontinho de interrogação ali no final, que no momento do lançamento, o sistema vai falar, opa, está utilizando esse histórico, ele tem uma interrogação, significa que o usuário pode completar a observação desse lançamento, que, de novo, para facilitar a interpretação daquele lançamento, o porquê que ele ocorreu e por aí vai,
tá? Plano referencial é a codificação do plano de contas do SPED fiscal, do SPED do governo, SPED contábil do governo. Então eu tenho a minha própria estrutura 1.000000001, certo? Porém, isso para o governo não significa nada, ele tem a estrutura dele de plano de contas. Quando eu entrego o meu SPED para ele, eu tenho que mandar na codificação do governo. Então, eu preciso fazer um depara. O meu código interno corresponde a qual código do governo? Então, lembra que lá no início eu falei que a gente tinha que rascunhar a nossa estrutura do plano de contas? Aqui já entra uma dica, né? Eu posso simplesmente pegar a estrutura modelo que o governo já tem, em cima da base que ele criou, eu posso simplesmente copiar, fazer uma igualzinha, idêntica, ou pegar a base do governo e adaptar para a minha necessidade interna da empresa. E aí depois, no momento em que eu for criar efetivamente os meus planos de contas, simplesmente vincular o meu código ao código do plano do governo. Ok. Na próxima tela, eu tenho ali um exemplo de um segundo tipo de cadastro do plano de contas, né? Então eu teria que, imagine que eu estou no meu nível, lá estava no nível 6, né? Então eu já estava no nível mais baixo. Aqui nesse exemplo, eu estou no grau 2, no nível 2. Então dentro do grau 2 eu vou criar um subnível, que é o grau 3. Só que dentro do grau 2 eu vou poder criar o grau 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E assim vai. Então eu posso criar N subníveis dentro daquele nível atual que eu estou. Então imagine que eu tivesse que criar, incluir, digito o primeiro nível, gravar. Incluir, digito o primeiro nível versus o segundo nível, gravar. E assim vai até o sexto nível. Então, é um trabalho moroso, né? É muito lento esse processo. Então, qual que seria a maneira mais rápida? Eu crio o primeiro nível vai ter um subnível, nível 2. Dentro do nível 2, eu vou ter um subnível, que é o nível 3. O nível 3, que está dentro do nível 2, quantos filhos serão? Então, eu tenho nesse exemplo 3. Então, eu vou ter 1.2.1.2.3. Né? Então, eu teria que fazer um ciclo de 3 cadastros. Incluir, digito, 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 gravar. Incluir novamente, digito, 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 gravar. E a terceira vez, e gravar. Aqui não. Eu coloquei lá simplesmente nível 2, cliquei no botão de lote, que está ali do lado direito da tela, com a tecla de atalho F10, ele abre uma pergunta e fala, dentro do nível 2, do grau 2, quantos cadastros você quer fazer uma interação aqui dentro? Ele vai ter 3 filhos. Então eu coloquei 3, dei um OK, ele insere 3 linhas naquela tabela na parte de baixo do meu cadastro. E ali eu simplesmente completo as descrições e dou gravar uma única vez. Então o que o sistema fez? Ele pegou aquela tabelinha ali embaixo e automaticamente já gravou nível 2 sequência 1, nível 2 sequência 2, nível 2 sequência 3. Para de maneira dinâmica ficar mais prático o cadastro do plano de contas, né? Isso se torna muito mais rápido. Maravilha. Então, aquilo que eu havia dito da estrutura de codificação, né? Então, a minha primeira coluna ali da esquerda, eu tenho uma estrutura de árvore, né? Então, eu tenho o primeiro nível 1, dentro dele eu tenho o filho 1.01, dentro dele eu tenho o segundo nível, o terceiro nível, o quarto nível, o quinto nível, até o sexto nível, aonde eu chego em 00001, depois 0002. Aí, na sequência, eu subo um nível, e dentro dele 2.1, 2.21, 2.1, 00001, 00002. Né? Então é sempre essa estrutura de árvore que vai seguir. E eu tenho a minha descrição, o grau atual onde aquele plano está, e depois vem a conta reduzida. Então a conta reduzida, repare que ali eu tenho um caixa MT. No caixa MT, é aquilo que eu havia dito de ter significado, né, aquela codificação. Então, é muito mais fácil bater o olho na descrição da conta reduzida e interpretar que aquela conta, aquele lançamento é referente ao meu caixa da empresa matriz, né, do que eu entender que 1.01.01.01.0001 é da caixa matriz. Então, eu teria que ler a descrição completa
completa, né? Então, se eu simplesmente criar um relatório colocando a conta reduzida, e ela tem algum significado lógico, né, para mim, isso facilita a minha interpretação de qualquer outra pessoa dentro da empresa. Tá? Maravilha. Eu tenho ali depois o lançamento padrão. O que é isso? Quando eu estou falando do Sim Contabilidade, ele já tem uma integração online com os demais módulos, né? Significa que quando eu tenho um lançamento lá no SimRec, esse lançamento automaticamente aparece na contabilidade. Quando eu tenho um lançamento no Simpag, a mesma coisa acontece. Porém, eventualmente eu preciso fazer um lançamento manual, direto no Sim Contabilidade. Se esse lançamento ele é um lançamento recorrente, né, ele acontece, vamos supor, uma vez por mês, né, eu tenho que me lembrar, né, no mês passado qual foi a conta que eu coloquei, o valor, o histórico e tudo mais. Então é uma coisa que eu faço uma vez por mês. Então eu posso criar um pré-cadastro que nós chamamos de lançamento padrão, né? E esse esqueleto desse lançamento padrão eu vou criá-lo aqui nessa tela. Uma vez que foi criado esse lançamento, quando eu estiver lá na tela efetivamente de lançamento, clicar no botão incluir, e eu vou informar qual é o código do meu lançamento padrão, e ele já vai vir todos os campos preenchidos, plano de conta, histórico e por aí vai. Eu simplesmente vou colocar o valor e no máximo completar a minha observação do histórico e dar um gravar. Então não fica mais na lembrança do usuário, né? O usuário não é mais obrigado a ter que ficar lembrando. Eu dei o exemplo de um tipo de lançamento, né? Eu posso ter vários lançamentos que são recorrentes. Então eu corro o risco de errar esse lançamento manual que eu teria que fazer mensalmente. Então eu deixo todos esses lançamentos pré-cadastrados no lançamento padrão e simplesmente para que depois eu os chame lá durante o lançamento manual. Tá? Bom, eu tenho aqui uma tela que se chama conta aglutinada para cliente e fornecedor. Para que serve isso? Quando eu cadastro um cliente, um fornecedor, lá no SimRec, Simpag, ele pergunta para mim, fala, olha, esse cliente que você está cadastrando, com qual conta contábil você vai vinculá-lo, né? Então aqui eu estou parametrizando o sistema, estou dizendo para o Sim Contabilidade, olha, a minha estrutura do plano de contas, você vai vinculá-la, né, à conta contábil número 1.221 e o sequencial de referencial dela é o 4. Ok. Quando eu criar um cliente novo, ele automaticamente vai ser vinculado a esse plano de conta que tem esse conta referencial. E da mesma forma vai acontecer com o fornecedor. E no nível, claro, no nível mais baixo, né, aquilo ali é a raiz do plano de conta, o sequencial dele que são 6 dígitos, quando incluir o cliente A, vai incluir na sequência 001, depois 002 para o cliente B, da mesma maneira vai acontecer para o meu fornecedor. Então isso ocorre de maneira automática, tá? Então isso foi um cadastro definido no parâmetro para que isso ocorra quando eu incluir um novo cliente. Porém, eu posso ter um caso onde eu estou migrando de sistema, eu estou vindo de um outro sistema e estou comprando a microdata agora e esse campo não existia, então no microdata vai ficar tudo vazio, né? Então como é que eu faço? Eu simplesmente venho aqui, dou um pesquisar, ele carrega todos os meus clientes que ainda não têm uma conta contábil vinculada e eu simplesmente dou um cadastrar, o sistema vai vincular o meu cliente, seguindo o mesmo raciocínio de parâmetro, fazendo um incremento de mais um no nível mais baixo. E aí eu tenho o meu cadastro completado com a sua respectiva conta contábil. Seguindo a vida, eu tenho ali o meu próprio lançamento. Então eu cheguei num ponto dessa apresentação onde nós vamos falar efetivamente do lançamento contábil. Até aqui eu estava falando sobre cadastros, pré-cadastros e configurações. O lançamento é efetivamente o registro que veio lá do SimRec, que veio do Simpag, né? Ou que eu simplesmente fui lá, cliquei no botão inserir e digitei o lançamento manualmente. Então eu tenho ali o meu lançamento sendo individualizado por empresa. Isso significa que, como o microdata é multi-empresa, eu posso ter matriz e N filiais. A instalação do microdata no banco de dados, eu vou ter lá empresa 1, CNPJ tal.
empresa 2, CNPJ tal, empresa 3, CNPJ tal e assim sucessivamente. Quando eu faço um recebimento no contas a receber da empresa 1, isso vai para o Sim Contabilidade da empresa 1. Quando eu faço um lançamento na empresa 2, ele vai para o Sim Contabilidade na empresa 2, automaticamente. Nossa, meu, mas isso é evidente, né? Por que você está falando isso agora? Porque para os usuários do módulo anterior, que era o Sim Contábil SPED, não era assim que o sistema trabalha, né? Para quem usa ainda o Sim Contábil SPED, eu lanço no contas a receber, ele não vai automático lá para a contabilidade. Eu, como usuário, tenho que ir lá na contabilidade, clicar no botão para importar os lançamentos e informar o número de lote daquela importação. Então ele não é online, ele é offline. Eu dependo de uma interação do usuário fazer isso, né? E quando ele coloca o lote e manda importar, ele importa de todas as empresas, se eu assim selecionar, né? Então eu tenho um lote misturado dos lançamentos de várias empresas ali dentro. Mas e se eu quero separar? Eu tenho que criar o lote, por exemplo, A1, que eu sei que tudo que começa com A é do CNPJ da empresa 1. B1, que eu sei que é tudo que começa com o CNPJ da empresa 2. E assim vai. A letra ali estaria vinculada à minha empresa de lançamento. Então, isso é um recurso que o usuário acaba adaptando o campo lote para poder separar os lançamentos da empresa 1 com os lançamentos da empresa 2 lá na contabilidade. Então, aqui a vantagem no Sim Contabilidade é o seguinte: quando eu lanço no receber na empresa 1, ele já lança automaticamente na empresa 1 da contabilidade. Eu não tenho mais que vir aqui e importar o lançamento do contas a receber. Então essa é uma grande vantagem. E pensando numa questão de matriz e filial, e eu vou mostrar daqui a pouquinho também que na hora que eu for gerar as apurações, eu posso consolidar, posso juntar, somar os lançamentos da empresa 1 e da sua respectiva empresa consolidada, ou filial e por aí vai. Tá? Mas ainda assim eu continuo com o meu lançamento, o registro do lançamento efetivamente na sua respectiva empresa. Eu não misturo mais em um único registro na hora que eu faço a importação para o Sim Contabilidade. Tá? Então ele é online e ele é exclusivamente individual por empresa, permitindo que seja somado, consolidado lá nos relatórios. Essa tela, como eu havia dito já, ela me permite a inclusão manual, e essa inclusão manual baseada em um lançamento padrão. Aqui nós estamos vendo o detalhe, né? Ali eu estava vendo a primeira tela, a pesquisa, e aqui eu estou vendo o detalhe do lançamento. Então, que dia que esse lançamento ocorreu, qual o valor desse lançamento. Eu tenho ali em verde e em vermelho. Se é débito é verde, se é vermelho é crédito. Eu não pintei isso daí no Paintbrush, tá? no Paint. Então eu tenho ali realmente simplesmente para poder visualizar de maneira mais prática o meu lançamento. Naquela tabela na parte de baixo, eu consigo ver que eu tenho dois registros que são de crédito e um registro que é de débito, simplesmente pela cor. Facilita ali a interpretação do usuário. Ainda assim, ele pode clicar lá na primeira coluna do sinal da esquerda e filtrar, digitar naquela linha em branco, que está ali entre o título da coluna sinal e a letra D. Digitar ali dentro daquela caixinha é um filtro, colocar a letra D ali dentro, o sistema vai filtrar e vai mostrar somente os registros de débito. Se eu trocar para C, vai mostrar somente os registros de crédito. Então, tenho tanto a questão das cores quanto os filtros em qualquer uma dessas colunas. Tá? Então, posso clicar dentro do complemento, que é a minha observação, onde eu tenho ali histórico 1 e poderia ter mais alguma coisa escrita dentro do histórico 1, lembrando lá da questão do pontinho de interrogação, que deixa o usuário digitar o campo histórico, complementar o texto do campo histórico. Além disso, para eu poder navegar nessa tela, entre os registros de débito e crédito, sem ter que usar o mouse, eu tenho as teclas de atalho, F10, o meu teclado, o meu foco vai para os campos em verde, da coluna da esquerda. Se eu apertar F11, o meu cursor do teclado vai para os campos em vermelho, do lado direito ali da tela. Então o usuário simplesmente vai alternando com F10, F11 para simplesmente trocar de lugar. Tem usuários que preferem digitar
dessa maneira ao invés de ter que utilizar o mouse. O que mais que eu preciso falar sobre isso? O lote, né? Então eu tenho lá a história do lote do SimContábil SPED, onde eu tinha que informar o lote e importar os lançamentos do receber e do pagar para a contabilidade. Como eu havia dito antes, os lançamentos agora são online. Uma vez que esse lançamento veio automático do receber ou do pagar, ele já veio com o número de lote, automaticamente gerado pelo sistema. Então, quando é que eu vou informar um lote? Quando eu fizer um lançamento manual. Né? Então, quando esse lançamento já veio automático, eu não preciso me preocupar com o lote, porque ele já veio automaticamente. A contrapartida automática também. Uma vez que eu estou fazendo o lançamento manual, eu informei lá o valor do lançamento de R$500, e aí coloquei que o débito é de R$500, automaticamente ele já vai checar a contrapartida daquela conta contábil e vai gerar o crédito para mim de R$500. Né? Se eu informei um valor parcial, aí, é claro, ele não vai gerar a contrapartida de maneira automática. Eu teria que informar todos os créditos nas suas respectivas contas. Tá? Então, existe essa possibilidade. Muito bem. Eu tenho aqui, então, um exemplo de cadastro de lotes. Então, no meu caso de lançamento manual, eu preciso informar o meu número de lote e as minhas parametrizações também de lançamentos automáticos, os lotes que serão vinculados ao receber e ao contas a pagar, como aqui está citado neste exemplo. E logo em seguida eu tenho uma listagem dos meus lançamentos, né? Uma vez que esses lançamentos ocorreram, né, de maneira automática ou manual, preciso imprimir uma listagem. Eu tenho aqui um exemplo de listagem dos lançamentos. Na sequência, eu tenho uma outra tela que se chama lançamento por digitação rápida, pensando que eu preciso fazer alguns lançamentos manualmente no SimContabilidade. Ao invés de eu ir lá na tela de lançamento, clicar no botão incluir e digitar e dar um gravar, e eu quero lançar vários lançamentos de uma cacetada só, né? Então eu simplesmente venho na tela de digitação rápida e digito os meus lançamentos aqui como se eu estivesse digitando numa tabela de Excel. Então é bem mais prática a digitação. Uma vez digitado linha a linha, eu clico no botão gerar, o sistema vai direto lá na tela de lançamento e simplesmente insere e grava todas essas linhas automaticamente. Feito isso, eu tenho então os meus lançamentos já devidamente registrados no sistema. Eles foram consolidados não, né? Não vai misturar com o conceito das empresas lá. Eles foram agrupados, as somatórias deles, dentro de cada um dos níveis do meu plano de contas. Maravilha! Quando eu olho para o meu lado esquerdo dessa tela, eu consigo enxergar ali a minha estrutura de árvore, né, de níveis do meu plano de contas. E eu estou analisando ali 2 meses, né? Um período ali de 2 meses. Então, o que acontece? Eu estou olhando naquela célula que está selecionada, um valor de R$ 1.250. Ok. Só que eu quero saber esses R$ 1.250 desta conta contábil referente, né, a quais lançamentos, né? Quais lançamentos resultam nesse valor de R$ 1.250. Então, eu teria, né, que ou emitir um relatório de razão, né, filtrando esse plano de contas, ou ir lá na tela de lançamento e por aí vai. São possibilidades, mas aqui, de uma maneira bem prática, eu simplesmente clicando em qualquer célula do lado esquerdo, né, do lado direito ele vai me mostrar os lançamentos que compõem aquele somatório. Né? Então eu tenho ali zebrado, né? As 2 primeiras linhas em branco significa que é um lançamento de débito e crédito. Depois eu tenho um zebrado de 3 linhas em azul, ou seja, eu tenho 2 débitos e um crédito. Depois no zebrado, de novo, 2 linhas em branco, um débito e um crédito. Então o zebrado ele vai identificar lançamento, né, e o segundo lançamento e assim sucessivamente. A somatória de todos eles, né, vai me resultar naqueles R$ 1.250. Claro que eu posso ter mais lançamentos ali rolando a minha tela vertical para baixo ali, tá? Então aqui é só um exemplo.
Ok. Eu tenho aqui aquele ponto que eu havia dito lá no começo da implantação, né, do treinamento, aliás, que é a minha fase de testes, né, a minha fase de importação de dados lá do meu módulo antigo Sim Contábil SPED para o meu módulo novo Sim Contabilidade, para este módulo. Então lembra que eu tinha lá uma estrutura no meu Sim Contábil SPED, que eu recriei ela, remodelei essa estrutura no Sim Contabilidade. Então eu preciso fazer um depara. Olha, o sistema importa para mim o que estava na conta número 1 para a conta número 30 aqui no Sim Contabilidade. Né? Então é nesta tela que eu vou fazer a jogada de importação de dados do módulo antigo para o módulo novo. E aqui eu posso importar o saldo inicial, já posso importar os lançamentos contábeis, tá? Posso importar o saldo inicial referenciando um plano de contas diferente, né? Então essa tela aqui ela é muito útil para essa fase aí de validações, onde eu estou migrando do módulo antigo para o módulo novo, tá? Do Sim Contabilidade. Digitação de saldos iniciais. Essa tela foi criada com o intuito de que se eu não estou importando nada de lugar nenhum, né? Eu simplesmente criei do zero meu Sim Contabilidade, eu não tenho o Sim Contábil SPED, eu já cadastrei meu plano de contas e eu quero digitar o meu saldo inicial em cada nível. Então, para eu não ter que fazer N lançamentos manuais, né, eu simplesmente venho nessa tela, dou um carregar, ele traz toda a minha estrutura e eu digito igual uma tabela de Excel, né? Simplesmente digito ali direto no campo valor qual será o meu saldo inicial para aquele plano de contas. Uma vez dando gravar, esta tela vai ir lá na tela de lançamento e criar diversos lançamentos manuais, um para cada linha que está aqui, lá na tela de lançamentos. Bom, uma vez que o meu dia a dia está ocorrendo, eu tenho meus lançamentos automáticos, meus lançamentos manuais, eu tenho meus registros de saldo inicial e por aí vai. Quando eu trabalhei, né, todas as minhas atividades, apurei, está tudo ok, tudo bonitinho, eu quero fechar aquele período, para que ninguém mais mexa. Né? Então na minha senha, claro, eu vou ter essa tela de fechamento e a partir do momento que eu fechar, marcar esse período como fechado, qualquer pessoa que tentar alterar qualquer registro daquele período vai receber um aviso, um alerta, falando, olha, este período está fechado na contabilidade, você não pode alterar. Né? Ou seja, eu garanto que aquele período não vai sofrer alterações sem o meu conhecimento. Por quê? A pessoa vai receber esse aviso, né? O departamento correspondente vai receber esse aviso e, obrigatoriamente, ele vai ter que ligar para você, contador. Falar, olha, eu estou tentando alterar aqui um registro e não está deixando, está falando que está fechada a contabilidade. Aí você vai questionar, mas por que você quer alterar? É porque existe uma situação comercial, assim, assim, assado, e eu preciso alterar o lançamento, seja de baixa, de inclusão, né, e por aí vai. Então, cada caso é um caso, cada situação, né, que ocorre no nosso dia a dia aí, comercial, vai precisar ser levado em conta a contabilidade. Né? Então vai ter que conversar com você que é o contador, não para pedir a sua autorização, mas simplesmente para que vocês, em conjunto, tanto o departamento de vendas, departamento financeiro, departamento fiscal, conversem entre si, porque tudo vai afetar no fim das contas a contabilidade. Então não adianta ele resolver um problema comercial, financeiro e arrumar um outro problema na contabilidade. Né? Então, para ele resolver o problema comercial dele, ele vai ser obrigado a conversar com você, para que juntos vocês encontrem a melhor solução para resolver o problema comercial e resolver um problema contábil, né? Não afetar a sua contabilidade. Ok? Bom, se o mês estava fechado, vocês chegaram num acordo, então eu preciso reabrir, então eu preciso fazer a abertura do período novamente, para que seja executada lá o que vocês combinaram, o usuário consiga fazer a alteração do lançamento dele, registrando as devidas contas contábeis, porque isso vai afetar o seu lado, e aí depois você novamente fecha aquele período. Tá? Bom, seguindo essa linha de raciocínio, o que você utiliza para poder fechar ou não o período? A conciliação de cada uma das contas contábeis. Então, o que você faria normalmente? Iria imprimir um relatório das contas contábeis e ir
ticando aquele relatório. Falou, opa, essa conta aqui está batendo, está conciliada, né? Ela confere. Ah, ela confere. Você vai lá no papel e tiquezinho no papel. Tá ok. E aí, quando você faz isso, você vai lá e fecha o mês depois. Só que isso ficou no papel, certo? Então, qual que seria a tela do sistema onde você faria o tiquezinho do papel? Essa tela de conciliação contábil. Então, eu simplesmente coloco a minha conta contábil, o período, ele vai me carregar todos os lançamentos que estão vinculados àquela conta contábil. Eu valido todos eles e vou marcando do lado esquerdo ali, tique, 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 e depois que eu marco o lançamento, eu simplesmente vou ali embaixo no botão conciliar, clico naquele botão, aquele lançamento, a partir daquele momento, está conciliado, né? Eu já conferi aquele lançamento. Então eu posso pesquisar tanto os lançamentos que não estão conciliados para que eu possa conciliá-los, e o contrário, né? Eu quero pesquisar agora todos os lançamentos que eu já conciliei. Então lá em cima na pesquisa, pode ver lá que listar já conciliados está marcado, porque aí eu pesquiso todos os lançamentos que eu já conferi, né? E aí eu faço o contrário, desconcilio, né? Eu desmarco a conciliação para que eu possa fazer algum tipo de alteração, caso esteja errado, e por aí vai. A mesma história que eu acabei de dizer ali do outro departamento, que quer fazer algum tipo de alteração e tudo mais. Então, são coisas diferentes, né? Eu concilio, ou seja, eu tico que eu conferi, e depois eu fecho o mês para que ninguém mais mexa. Se eu conversei com outro departamento, ele falou que precisa mexer, então eu abro novamente o período e desmarco a conciliação, e está liberado para alteração. Beleza. Aqui tem uma outra palavrinha que é parecida, ela é semelhante ao conciliado, mas ela se chama consolidado, né? Então, o que é o consolidado? Lembra da história do lote, onde no módulo antigo, no Sim Contábil SPED, eu poderia, dentro de um mesmo lote, misturar lançamentos da empresa 1 e da empresa 5, né? Aqui, o lançamento ele continua sendo separado, ele continua sendo individualizado. Porém, quando eu for emitir o meu relatório de balancete, quando eu for querer fazer a apuração, eu quero fazer isso da matriz da filial de uma vez só, num único relatório. Eu não quero tirar o relatório da empresa 1, depois tirar o relatório da empresa 2 e somar na calculadora as contas contábeis que são as mesmas, né? Eu quero que isso saia num relatório já agrupado, já somado. Isso nós chamamos de conciliado. Então, no momento em que você for fazer, nós chamamos de consolidado, perdão. Então, no momento que você for conciliar o lançamento, você pode também consolidar o lançamento, ou seja, eu marco consolidado, significa que eu quero que ele mostre para mim os lançamentos tanto da empresa 1 quanto das suas respectivas filiais, nesse exemplo que eu estou dando, e aí eu marco tanto a 1 quanto a 2 e marco no conciliado de uma vez só, né? Então, neste momento, eu estou falando para o sistema, olha, quando você for tirar o relatório, existe a possibilidade de trazer esses dois registros já somados, já agrupados lá no relatório. É isso que eu estou dizendo para o sistema, tá ok? E aí, a gente vai ver isso que eu acabei de dizer no relatório ali de balancete, ou balanço. Então, eu tenho ali uma opção ali, ó, que está circulada, né, como consolidado, está desmarcado. Isso significa que, quando eu estou tirando esse relatório, lá o primeiro campo está selecionado a empresa 1, ele só vai me mostrar dados da empresa 1. Se eu marcar esse checkbox no relatório consolidado, e der um relatório, der um tela, ele vai me mostrar, independente do filtro da empresa 1, se tiver algum lançamento que foi consolidado da empresa 1 junto com a empresa de qualquer uma das filiais, no relatório vão aparecer os dois lançamentos, tá? Porque eu marquei a caixinha do consolidado, tá? Então é importante essa diferença na hora de tirar o relatório, porque senão você fala, eu estou tirando o relatório aqui e não está aparecendo a empresa 5, só está aparecendo a empresa 1. E eu tenho certeza que lá na tela de conciliação eu marquei as duas empresas, porque no relatório você está esquecendo que também tem que marcar essa caixinha para mostrar as duas informações somadas, tá? Senão, ele vai aparecer a informação de maneira individual. Maravilha! Eu tenho aqui ainda a questão da consulta, do resultado dessa pesquisa, né? Todos os relatórios na Sim Contabilidade foram criados
com esse gridzinho, com essa tabela aí embaixo, né, que é a tabela de resultado do relatório. Então, normalmente o relatório você está acostumado a clicar no botão tela e ele mostrar um layout de impressão para você, ou clicar no imprimir e já mandar direto para a impressora, né? Porém, vários clientes da Microdata solicitam, né, que esse resultado do relatório seja exportado para o Excel. Por quê? Porque eu quero um layout diferente, porque eu quero fazer um subtotal que não tem naquele relatório, naquele layout, né? Então o usuário quer liberdade para poder criar um gráfico daquele relatório, né? Então essas coisas ele faz no Excel, né? Então não é que eu estou substituindo o relatório do sistema pelo Excel, pelo contrário, né? Eu estou entregando um resultado já sumarizado para o usuário. E em cima desse resultado ele cria gráficos, ou ele cria um layout novo na impressão, ou simplesmente ele quer fazer um tratamento daquele dado para mandar para uma outra pessoa. Eu não sei, as possibilidades aí são N, né? São variadas. Então, o fato é, os relatórios do Sim Contabilidade, eles permitem que eu clique nesse botão novo chamado consultar. Então, ao invés do sistema apresentar um relatório num formato de impressão, ele me traz esse tabelão ali embaixo. E o que eu posso fazer com essa tabela ali com os dados? Clicar no botão exportar e exportar direto para um Excel. Ele já me manda isso tudo formatado, bonitinho, com número, com vírgula, com ponto, tudo certinho, né? Porque quando eu fazia do jeito antigo, né, nos outros módulos lá do sistema, ele não tem essa opção é nova, né? Ela foi feita no Sim Contabilidade. Se eu for no Sim Rec, eu não vou ter isso. Se for no Sim Fatura, eu não vou ter essa facilidade. Então essa é uma função nova que está sendo agregada ao módulo, né, Sim Contabilidade, e futuramente também estará disponível em outros módulos. Da mesma maneira, se eu clicar no exportar e clicar no botão PDF, ele não vai gerar o tabelão no PDF. Aí ele vai me gerar o relatório, com cara de relatório, com layout de relatório, só que ele já vai gerar um arquivo PDF, ou seja, eu não vou ver na tela, eu não vou imprimir, eu vou gerar direto um arquivo, que depois eu posso pegar esse arquivo, anexar no e-mail e mandar para quem eu quiser. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, do relatório de balancete. Então, o que vai gerar um PDF? Vai gerar um PDF com essa aparência, com esse layout. Aqui eu tenho um outro relatório de demonstração de resultados. Aqui eu tenho um layout de diário, né, do mês, daquele período, mês 1 de 2017. Aqui eu tenho um outro layout de razão analítico, tá? E nós chegamos assim ao fim da nossa apresentação. Então, esses últimos layouts que eu apresentei foi simplesmente para ilustrar, né, as possibilidades de relatório já existentes no sistema. Todas elas, como eu havia dito, tem aquela opção de consultar e exportar para Excel. Aqui estão os contatos da Microdata para que você, interessado em utilizar o Sim Contabilidade, ligue, né, no 3472-9090 ou envie um e-mail para vendas@microdatasystemas. Peça para falar com a Ângela, né, que é a nossa representante. Ela vai passar uma proposta comercial para vocês com todos os detalhes, né, horas de implantação, né, como é que funciona a questão de migração, né. Fala, olha, o Samir mostrou lá que eu tenho uma tela que eu vou poder importar os dados do Sim Contábil SPED para dentro do Sim Contabilidade, né, o consultor vai me ajudar com isso está dentro das horas da implantação, como é que funciona. Então, esses detalhes comerciais vocês poderão tratar diretamente com a Ângela. E, uma vez aprovado, firmado esse contrato de implantação, os nossos consultores irão até a empresa de vocês executar toda a configuração necessária e treinamentos para a utilização do novo módulo. Tá? Eu desejo a todos vocês um feliz 2018, boas festas, que 2019 venha para que possamos realizar muitos contratos aí comerciais e também realizar os nossos anseios aí também pessoais, né? Eu tenho aqui a foto dos meus filhos, né, que são muito mais lindos do que eu, então por isso que eu coloquei a foto deles. Eu aguardo vocês no próximo treinamento. Tenham uma ótima virada de ano, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.